Por mais de 150 anos, os homens mais poderosos dos Estados Unidos têm se reunido em segredo em uma floresta secreta sob as mesmas regras. Sem gravações, transcrições ou vazamentos até agora. Pela primeira vez, uma lista de membros do grupo veio à tona. Mais de 2.000 nomes como presidentes, bilionários, juízes da Suprema Corte e altos funcionários da inteligência, todos no mesmo lugar ao mesmo tempo, e nada disso registrado oficialmente. Eles iniciaram tudo com um ritual, vestes, fogo e uma estranha coruja gigante de pedra, além de um boneco queimado no escuro. Parece coisa de filme, mas nas últimas décadas as evidências só cresceram. Hoje vamos expor tudo isso, pois a questão não é o que ocorre no Bohemian Grove ou quem é convidado, mas sim o que estão escondendo. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Oi pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Mark Gagnon, obrigado por se juntar a mim nesta barraca, onde semanalmente exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo todo. Sim, é isso que fazemos nesta barraca. Agradeço muito por acompanhar toda semana. Os campistas estão crescendo cada vez mais. Temos multidões de pessoas acompanhando, e realmente me surpreende que as coisas sobre as quais eu e minha mãe costumávamos debater quando eu era uma criança de 10 anos tenham tanto interesse na internet. É uma loucura. Agradeço muito por clicar no episódio, comentar e curtir, pois isso ajuda a manter as luzes acesas. Você ajuda a manter o fogo aceso aqui no acampamento. E claro, você ajuda a pagar todas as férias luxuosas que meu querido amigo Christos tira. Christos Jori. Estou ótimo. Tudo certo, Christos. Não quero te interromper. Recebi muitos comentários dizendo que devo ser mais legal com você e vou fazer isso a partir de agora. Estou dizendo a oportunidade. Mas não hoje. Não hoje. Hoje estamos falando sobre o Bohemian Grove. Certo. Se você nunca ouviu falar disso, bem, você está com sorte. Você está no lugar certo porque hoje vamos explicar tudo. Vamos passar pela história do que é o Bohemian Grove, como começou e no que acabou se transformando. E no final das contas, o que realmente está acontecendo. Isso é algo que existe, tipo, você sabe, nas profundezas da internet e no imaginário conspiratório há décadas. Acho que o Alex Jones meio que construiu a fama dele por causa do Bohemian Grove, tenho quase certeza. Ele foi um dos primeiros a subir até o topo da barreira, olhar o que faziam lá embaixo e comentar no rádio, o que foi impressionante. Ele acertou sobre muitas coisas. Infelizmente, ele acertou em alguns pontos. Ele errou em algumas coisas. Mas ele acertou sobre, você sabe? Algumas coisas. Pelo menos, ele disse que o Bohemian Grove era estranho e que o que acontecia lá era esquisito. Então, se você se interessa por sociedades secretas, rituais ocultos e as ações da elite, ou devo dizer, da classe Epstein. Eu vi pessoas dizendo isso recentemente e, na verdade, acho que é um termo melhor. Então você está no lugar certo. Vamos mergulhar nisso, certo? O que é o Bohemian Grove? Bem, tudo meio que começa em 1872 em um lugar chamado São Francisco, Califórnia. Já ouviu falar? Basicamente, um monte de jornalistas, artistas, músicos e escritores, boêmios de verdade no sentido original da palavra. Aliás, você sabe onde fica a Boêmia? Bem, eu sei que é La Bohème, que é o termo para a classe normal de pessoas. Boêmios, como um termo coloquial, são artistas e pessoas que são meio vanguardistas. Eles meio que deixam a vida levar e rejeitam as normas culturais, sabe? É como uma cidade da República Tcheca, não sei por que esse é o termo, mas por isso chamam de boêmio, e o que significa ser boêmio? Aqui está a Boêmia. E fica na República Tcheca, certo? Sim. Acho que deve ter um bom motivo. Mas é. Apesar disso, é lá que essas pessoas se reúnem e criam o Bohemian Club, um clube social com uma ideia simples desde o começo. É reunir um monte de pessoas criativas, tomar uns drinks, talvez usar umas drogas ali, você sabe do que eu tô falando, fazer algumas apresentações teatrais, e eles celebram a arte e escolhem uma coruja como símbolo. Eles consideram a coruja um símbolo de sabedoria e adotam como lema uma frase do Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare. Que aranhas tecedeiras não entrem aqui, que é basicamente uma forma poética de dizer nada de negócios, nada de tramas, nada de acordos. Como essas aranhas tecelãs que estão sempre tentando subir na vida social, você deixa isso do lado de fora, certo? Porque aqui dentro a gente pode relaxar e ser criativo. É meio como o Burning Man original, para colocar dessa forma, certo? Só um pessoal reunido, bebendo e provavelmente andando pelado na floresta. E isso quero dizer também, deixa eu dizer, um logo irado. Quero dizer, não a coruja em geral, pois pode ser Moloch, uma entidade satânica, mas esta aqui é linda. Veja as cores, é muito bonito. Eu ia dizer que as cores são a pior coisa disso. Acho que as cores eram muito vibrantes, especialmente nos anos 60. Pode colocar isso numa camisa para meu aniversário? Vamos vender na loja. Eu adoro isso.
Tudo certo. 6 anos depois, em 1878, um dos fundadores do clube, o ator Harry Edwards, anuncia que está deixando São Francisco para Nova York. Então o clube faz uma grande festa de despedida nas florestas de sequoias do condado de Marin, e eles levam comida e lanternas, passam a noite lá e adoram. Aquela viagem de acampamento, a simples despedida para um dos membros, se tornou o início de uma tradição para o grupo. Então, na década de 1890, esses boêmios encontraram seu lar permanente, uma área de 2.700 acres de floresta de sequoias antigas no condado de Sonoma, ao longo do rio Russian, perto de uma pequena cidade chamada Monte Rio. Eles chamam esse lugar de Bohemian Grove e compraram o terreno em 1899. Agora, é aqui que a versão original da história começa a mudar um pouco. O clube passou a oferecer filiação a pessoas ricas que podiam financiar as produções teatrais, certo? Então você tem os artistas e o pessoal da vanguarda, mas também começa a aparecer uns caras da tecnologia para financiar as coisas em que eles estão trabalhando, certo? Então quando o dinheiro começa a entrar, o poder não demora a aparecer. De repente, presidentes, industriais, generais, CEOs, todos eles estão se tornando membros ou são convidados como hóspedes. E no início do século XX, os nomes famosos ligados ao Bohemian Grove incluem Mark Twain, Jack London, Ambrose Bierce e logo depois Herbert Hoover, William Taft, Dwight Eisenhower. Os boêmios e artistas autênticos acabam excluídos pelos bilionários, mas o clube mantém o nome, é como o Burning Man. Vários artistas na Califórnia querem se reunir para usar drogas e surgem muitos ricaços da tecnologia e comediantes. Isso de ter presidentes é algo bem importante. Isso é bem grande. Não estamos longe de ver o Bush indo ao Burning Man. Qual deles? Na verdade, o primeiro é. Não com a gente. O primeiro já foi queimado, acho. O que era uma viagem de acampamento para artistas agora se torna algo intencional. Quando a lista de convidados muda, tudo muda. Quem é convidado, quem tem acesso e quem realmente pode estar nessas festas vai mudar, já que vocês são as pessoas mais poderosas do mundo. De repente, precisarão de mais infraestrutura. Então, a verdadeira questão não é como o Bohemian Grove começou. É tipo como ele se transformou no que é hoje, porque se você olhar de longe, o Grove não é apenas uma floresta. É como se fosse um modelo desse ecossistema privado, sabe? De quase 3.000 acres, onde o status meio que decide onde você vai dormir, quem você vai conhecer e todo esse tipo de coisa. Na propriedade em si, existem mais de 100 acampamentos individuais espalhados pelas colinas, cada um com seu próprio nome e sua própria cultura interna, sua própria ordem e tudo mais. E aí você tem os acampamentos mais prestigiados perto do lago, como o dos Homens das Cavernas e os Ninhos da Coruja, com secretários de gabinete, pessoas da inteligência e chefes de Estado em exercício. O dos Homens das Cavernas é, na verdade, o local onde os presidentes costumam se hospedar. Os acampamentos periféricos, mais acima na encosta, são para membros poderosos pelos padrões normais, mas que não estão no centro da teia. E os acampamentos têm seus próprios mordomos, descritos nos registros do clube como gerentes gerais que administram tudo. E o acampamento completo dura 2 semanas todo mês de julho. Na verdade, está chegando, não falta muito. E há 2.900 membros e convidados acomodados em beliches e quartos privados e alimentados em refeitórios com capacidade para umas 1.500 pessoas. Eles se divertem em 2 palcos de apresentações. Agora só entra quem for convidado por um membro. Mas depois disso, você meio que precisa passar por um processo de seleção. E isso vai muito além de riqueza. Você entra numa lista de espera que dura de 20 a 30 anos. A taxa inicial de associação é de aproximadamente $25.000 além das anuidades. Um ex-convidado disse que a espera supostamente é menor se você toca um instrumento. Um fato curioso. Não sei se isso é um eufemismo. Parece que é. Um pouco, né? Agora, neste ponto, o Bohemian Grove não é um retiro. É tipo um sistema de filtragem, certo? É um sistema projetado para concentrar um tipo específico de pessoa ao longo de décadas, com o tempo atrás dessas portas fechadas. Quando você constrói algo assim, o que importa não são as regras ou ações, mas sim os resultados, o que realmente acontece. Os resultados são significativos, mas é difícil saber o que ocorre, pois é um clube fechado e secreto. Mas pelo que as pessoas relataram e, claro, por vazamentos, sabemos um pouco. Agora, a posição oficial do clube durante a maior parte de sua história foi muito simples. Não existe uma lista de membros. Quer dizer, existe, mas as regras são tipo as do Clube da Luta. Não se fala dos membros, convidados ou o que acontece. Não há lista nem clube de verdade. Do que você está falando? Coruja em Chamas não existe, nem nada disso.
Ainda assim, ao longo das décadas, através de memórias, jornalismo e, pessoas vanguardistas, sabe, criadores e jornalistas independentes, eles conseguiram montar um quadro completo. E não só é extraordinário, como também é muito revelador. Praticamente todo presidente republicano desde a década de 1920 foi membro ou convidado. Estamos falando de Hoover, Eisenhower, Nixon, Reagan, George H. Bush e W. Vários democratas também participaram como convidados, incluindo Jimmy Carter. Então só pense nisso. O Grove já recebeu em diversos momentos pessoas como Henry Kissinger, dos Estados Unidos, diplomata, estrategista e secretário de Estado, famoso pelas ações na Guerra Fria. Bombardeou o Laos até destruí-lo. Esse cara, Colin Powell, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, James Baker, ele era um estadista veterano, ele foi secretário de Estado e teve um papel importante na Guerra Fria e também em coisas como a Guerra do Golfo. George Shultz, secretário de Estado nos anos 1980, ajudou a aliviar as tensões da Guerra Fria e negociou acordos de armas com a União Soviética. E há outros exemplos. Karl Rove, Walter Cronkite, Clint Eastwood. Quero dizer, todos, ou pelo menos os mais importantes, pessoas com status elevado na nossa sociedade. Muita gente não percebe, mas todos os dias, à beira do lago, figuras proeminentes, membros e convidados realizam as chamadas palestras à beira do lago. Essas palestras são informais, mas trazem apresentações substanciais sobre política, ciência, geopolítica, inteligência, tecnologia e temas que pessoas sofisticadas, ricas e poderosas discutiriam. Ao longo dos anos, diretores da CIA, astronautas, ex-presidentes e líderes empresariais fizeram palestras confidenciais sem publicação. Não há transcrições, nenhuma prestação de contas, nada disso. Isso é irônico, pois o objetivo inicial do clube era ser um espaço para as pessoas se encontrarem, brincarem, usarem drogas e serem criativas. O lema deles é literalmente nada de aranhas tecelãs. Mas 2 semanas de conversas sem restrições e M-off entre as pessoas que literalmente comandam o país, os bancos e as corporações. Bem, a estrutura meio que transformou o Bohemian Grove na teia e está, posso dizer com carinho, cheia de aranhas. E os planos que eram tramados, obrigado trocadilho intencional, nesse bosque de verdade afetariam diretamente o resto do mundo. Então, por exemplo, em 1950, Eisenhower e Nixon se encontraram pela primeira vez no Bohemian Grove como convidados do ex-presidente Herbert Hoover ao redor de uma fogueira no acampamento Caveman. Naquele período, Nixon disputava o Senado enquanto Eisenhower era discretamente cogitado para a presidência dos Estados Unidos. E foi no Grove que eles foram apresentados pela primeira vez e onde as conversas começaram a acontecer. Depois, o próprio Nixon disse que sua conversa à beira do lago em 1967 foi o discurso que mais lhe deu prazer e satisfação em toda a carreira política. Reflita, ele afirmou que aquele foi o auge. Ele chamou de primeiro marco rumo à presidência. O que acha que isso significa, Christos? O primeiro marco. Esse foi o momento em que ele pensou, fiz meu discurso, minha conversa no lago, minha palestra na tenda do Bohemian Grove e agora estou rumo à presidência. Parece que, sabe, talvez alguns contatos importantes tenham surgido disso. Parece um selo de aprovação não oficial de alguém. Talvez. O discurso foi totalmente off the record, então ninguém sabe o que ele disse. O público, formado por outros membros do Grove, teria aplaudido de pé. Naquele mesmo verão, Nixon e Ronald Reagan sentaram-se informalmente no Grove e chegaram a uma espécie de acordo. Reagan ficaria fora das primárias presidenciais de 1968 a menos que Nixon vacilasse. Essa conversa entre 2 caras que eventualmente se tornariam presidentes, em um centro de retiro no meio da Califórnia, em caráter extraoficial, pode-se dizer que moldou a trajetória do futuro do conservadorismo americano. Agora, se fosse só isso, já seria extremamente poderoso. Mas há um momento em sua história que vai ainda mais longe do que isso. Um momento em que não apenas, você sabe, coloca pessoas juntas na mesma sala. Ele realmente muda o resultado das coisas. Porque até esse ponto é tipo, ok, isso parece uma fraternidade. Sabe o que quero dizer? Parece um monte de caras se reunindo, curtindo juntos. Esses caras acabam se tornando formadores da política externa americana ou de interesses bancários e corporativos. Todos eles se conhecem e convivem juntos. É simplesmente a fraternidade mais famosa que existe, mas há resultados concretos dessas coisas. Então, em 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, alguns dos homens mais importantes dos Estados Unidos se reuniram no Bohemian Grove para tentar descobrir como construir uma bomba. Sim. Setembro de 1942, os Estados Unidos estavam em guerra, sabemos disso.
Um pequeno grupo se reúne para responder a uma das perguntas mais importantes da história. Será que podemos construir uma bomba atômica? O Comitê Executivo S, um órgão do governo que supervisionava as primeiras pesquisas nucleares, reuniu-se no Bohemian Grove para resolver questões que atrasavam o programa. E estavam presentes esse cara, Ernest Lawrence, e outro chamado J. Robert Oppenheimer, dois dos físicos mais importantes vivos na época. Também estavam presentes o presidente da Universidade de Harvard, representantes da Standard Oil, da General Electric, altos oficiais militares e o General Leslie Groves, que depois comandaria todo o projeto. Agora, para ser preciso sobre o ocorrido, pois a história é notável. A escolha dos locais e a montagem final da bomba ocorreram em 2 meses e em vários lugares. Mas a reunião de setembro de 1942 no Bohemian Grove foi um ponto de virada. Foi onde o comitê decidiu que o projeto deveria ficar sob controle do exército e onde o General Groves foi nomeado como seu diretor. Essas decisões colocaram o projeto Manhattan no caminho que levou a Los Alamos, Oak Ridge e Hanford. Lembre-se disso, aranhas não tecem aqui. Este é o centro da teia que leva à criação da arma mais devastadora já feita pelos humanos. É bem louco. Por mais incrível que pareça, o clube realmente reconhece que essa reunião aconteceu. Essa é uma das pouquíssimas coisas que eles realmente confirmam sobre a história do Grove, provavelmente porque negar isso, neste ponto, seria mais difícil do que simplesmente admitir. Sim, alguns físicos estiveram aqui. Não é como se algo tivesse acontecido. Essa maneira de dizer, como alguns físicos apareceram, ficaram e tomaram cerveja à beira do lago, é justamente o tipo de minimização que mantém o segredo do Grove. A reunião do Projeto Manhattan mostra que o Grove não é onde se decide o destino do mundo tomando coquetéis. Quando quem decide o destino do mundo precisa se reunir longe da imprensa, dos jornalistas e em caráter reservado, em um ambiente para falar livremente, o Grove, pelo menos em 1942, era o local escolhido. A conclusão é clara. Quando algo importante precisa ser discutido, é aqui que fazem isso. Mesmo assim, a maioria não associa esse lugar a isso, pois o Grove não é conhecido por encontros políticos ou de física, mas sim por algo bem mais estranho. Porque todo ano, na primeira noite do acampamento, antes das palestras, antes do networking, antes de qualquer uma dessas coisas, há um ritual, acho que é assim que você poderia descrever. Estou tentando ser generoso só por precaução, caso algum dia me convidem. É um ritual, uma cerimônia de abertura. Eu não sei como você chamaria, mas eles vêm realizando essa mesma coisa desde 1881. Todos os membros se reúnem no lago. E na outra extremidade, há um santuário enorme de uma coruja de concreto de 12 metros construída no final dos anos 1920, coberta de musgo e outros detritos da floresta de sequoias, equipada com equipamentos de áudio por dentro. Quando anoitece, os membros vestem túnicas e 18 portadores de tochas alinham-se à beira do lago. É difícil dizer o que acontece depois, mas vou explicar o que comentam na internet. Tudo isso é apenas alegação. Tire suas próprias conclusões. Basicamente, há uma figura que aparece talvez como o líder da procissão. Alguns diriam que é uma pessoa do tipo sumo sacerdote que faz um discurso contra o tal dull care. Agora, isso representa as ansiedades e os fardos da vida cotidiana. E uma efígie representando a preocupação é colocada em um caixão, carregada em uma procissão à luz de velas e incendiada em uma grande fogueira em frente à coruja. E então a coruja fala. A voz é como uma coisa teatral gravada, retumbante, que basicamente vem de dentro da estátua. E por décadas, a voz gravada, na verdade, pertencia a Walter Cronkite. Sim. Caso não conheça Walter Cronkite, ele era chamado de homem mais confiável da América e foi a voz do CBS News por décadas. Ele anunciou ao país quando JFK foi baleado. Cobriu o Vietnã e apresentou a chegada do homem à Lua. Todo ano, numa cerimônia na floresta, sua voz ecoava de uma coruja gigante de concreto, enquanto vários homens de túnicas faziam uma queima. Esse boneco chamado Dull Care dizem ser uma efígie humana que representa algo diante da coruja. Agora, a explicação oficial é a seguinte: é uma produção. É uma produção teatral, que é o que a organização tem feito há 200 anos. É uma forma simbólica de deixar para trás o mundo e o estresse do dia a dia antes que essas férias e esse tempo de relaxamento e diversão possam realmente começar. Agora, a palavra carry, em seu inglês original, kiaru, na verdade significa ansiedade, não compaixão. Então você não está queimando empatia, está queimando preocupação, e isso é para ser catártico. Não é um culto, não é nenhum tipo de ritual, é só para simbolizar. Ei,
Estamos deixando o mundo lá fora. E, sinceramente, pode ser verdade. É isso que eles dizem. Sabe, pode ser só isso mesmo. Talvez seja só uma coisinha isolada. O ritual é um pouco estranho, né? Mas, com todo o segredo, isso vira algo bem diferente. Porque quando uma imagem dessas vaza e você vê presidentes de hobby queimando uma efígie humana com tochas, você pensa, isso é estranho, né? Não quero entrar em política, mas é estranho. Agora, no ano 2000, alguém realmente entrou no Bohemian Grove com uma câmera escondida e registrou tudo. Se você já viu imagens antigas de uma coruja gigante em uma efígie em chamas, o vídeo que circula online há 25 anos foi daqui que surgiu. Pode colocar esse vídeo? Seria ótimo. Ninguém fala sobre o que realmente aconteceu, sobre o que as imagens mostram. E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho porque eu preciso contar uma coisa meio constrangedora. Certo, eu tenho malhado com bastante frequência há um tempo. Eu adoro malhar. Acho super importante, faz parte da minha rotina. Não como besteira, faço tudo certo e fiquei em boa forma. Notei que os resultados pararam de acompanhar meu esforço, principalmente após ter um filho. Eu continuava me esforçando, mas não obtinha os mesmos resultados na academia. Eu ficava com um pouco mais de gordura na barriga. Minha energia estava meio inconsistente. A recuperação estava levando um pouco mais de tempo. Presumi que era só porque estava envelhecendo, faz sentido. Quando os homens chegam na casa do Strint, a testosterona diminui naturalmente. E, sabe, quando isso acontece, seu corpo literalmente começa a armazenar mais gordura e você começa a perder músculo mais rápido. Mas aqui está o que me pegou de surpresa. Mais gordura corporal faz seu corpo converter testosterona em estrogênio, facilitando acumular ainda mais gordura, criando um ciclo repetitivo. Comecei a tomar Marsman e, sinceramente, após um tempo, notei diferença. Parece loucura, mas é real. Em 2024, fiz exames de sangue. Minha testosterona estava normal, mas no limite inferior. Fiz exames de sangue recentemente, sem relação com isso. E eu estou tomando Marsman há, uns 4 ou 5 meses. Minha testosterona aumentou. Agora, eu não sei se foi por causa do Marsman. Não vou dizer que foi só por causa deles. Sabe, talvez eu esteja comendo um pouco melhor. Tenho dormido melhor, vai saber? Mas minha testosterona realmente aumentou. Eu não conseguia acreditar. Minha energia está mais estável ao longo do dia. Meus treinos têm sido melhores. E entrando no verão, eu realmente estou ficando mais definido de um jeito que me sinto melhor. Agora, Marsman é um suplemento natural. Eu nem tenho ele aqui no estúdio porque está na minha casa. Sem hormônios sintéticos ou estimulantes duvidosos, apenas ingredientes naturais como Tongkat Ali, Shilajit, zinco e boro, desenvolvidos para ajudar a manter níveis saudáveis de testosterona. Agora, olha, você pode simplesmente comprar todos esses suplementos por conta própria. Você pode comprar Tongkat Ali, Shilajit, mas tem que garantir que são de um lugar confiável. Tem que garantir que são de qualidade. E pode ficar caro juntar tudo isso. Mas com Marsman já vem tudo junto, pronto para você. É feito nos Estados Unidos. Cada lote é testado por terceiros. E mais de 91% dos usuários realmente relatam mais energia. Veja só, o Marsman oferece garantia de devolução em 90 dias. Você testa por 3 meses e, se não gostar, recebe o dinheiro de volta sem risco. Por tempo limitado, ouvintes deste programa ganham 50% de desconto vitalício, não sei com que frequência ou motivo essa oferta é feita. 50% de desconto vitalício frete grátis e 3 brindes grátis em mengotomars.com. É men.gotomars.com para 50% de desconto e 3 brindes grátis na finalização da compra. Também está disponível na Amazon. Funcionou de verdade para mim, eu gostei. Eu ainda tomo porque, sabe, eu gosto de suplementos naturais e isso me faz sentir bem. Agora, quando perguntarem onde você ouviu falar sobre isso, diga que foi o pessoal do Camp Gagnon que te indicou. Isso ajuda muito o programa, mais do que você imagina. E aí, pessoal? Vou fazer uma pausa para falar sobre algo que acontece no fim dos seus 20 e poucos anos e no começo dos 30 que ninguém conta. Que basicamente a sua capacidade de aguentar uma noite bebendo com os amigos muda completamente. Mano, quando eu tinha 22 anos, eu podia sair numa quinta-feira, dormir 3 horas, acordar e trabalhar, depois ir pra academia, me sentir completamente normal e ainda fazer tudo de novo no mesmo dia. Eu me sentia invencível. E agora eu tomo tipo 2 taças de vinho. Na manhã seguinte, acordo pensando, o que eu fiz? O mais louco é que agora vejo isso claramente. Uso a pulseira Whoop para ver minha pontuação de sono e percebo, por exemplo, que após tomar 2 cervejas, minha recuperação cai para 5%. Meu corpo tenta se recuperar do álcool de várias maneiras, não só da desidratação. Isso afeta a química do cérebro e o fígado precisa processar o que você bebe.
E é por isso que comecei a usar o Cheers Restore. Agora, o Cheers Restore é inacreditável. Eu nem bebo tanto assim e isso realmente me salvou em várias ocasiões, certo? Esse é um suplemento pós-álcool que foi desenvolvido especificamente para apoiar seu fígado e seu cérebro depois de beber. O principal ingrediente é o DHM, estudado por pesquisadores quanto à interação com álcool. O Cheers foi criado por um estudante de Princeton e hoje está em todo lugar. Já esteve no Shark Tank, vendeu 50 milhões de doses e está em 30 mil lojas. Tem milhares de avaliações, 5 estrelas na Amazon e apoio de médicos, PhDs e clínicos. A ideia é simples. Você é um adulto normal tomando uns drinks, certo? Cheers ajuda seu corpo a se sentir melhor no dia seguinte. Basta tomar 3 cápsulas após o último drink ou antes de dormir. E claro, isso não serve para noites insanas de faculdade. Se você beber 12 doses de tequila, não posso ajudar. Se você é um adulto responsável tomando uns drinks num casamento, isso faz muita diferença. Para mim, o mais importante é acordar funcional, conseguir fazer minhas coisas, me recuperar bem e ainda me divertir com os caras à noite. Então, mesma noite de festa, mais uma manhã muito melhor. E é isso que Cheers faz. Por tempo limitado, ouvintes ganham 20% de desconto em todo o pedido em Cheers Health, com o código CAMP. Acesse Cheers Health, use o código CAMP e ganhe 20% de desconto. Após a compra, eles perguntam onde você ouviu falar da Cheers. Por favor, diga que foi pelo pessoal do Camp Gagnon, isso realmente ajuda. Mantenha o fogo e as luzes acesas. Muito obrigado, pessoal. Cheers tem sido incrível. Não suporto o desconforto do dia seguinte, mas a Cheers resolve isso. Agora, vamos ao programa. Era 15 de julho de 2000 e havia um apresentador de rádio chamado Alex Jones que entrou no Bohemian Grove com seu cinegrafista, um cara chamado Mike Hansen, e com eles uma câmera escondida. Eles se misturaram como convidados e, como o Grove é grande, nem todos se conhecem, então foram ao lago. Naquela noite, registraram as imagens da cremação das preocupações. Estas são as imagens. Agora é um vídeo longo, então não vamos mostrar tudo, mas você pode ver um trecho dele. Então não são imagens muito boas, mas dá pra ver que há uma espécie de fogo. Tem um monte de pessoas meio que em volta. Tem uma música meio sombria tocando ao fundo. De novo. Midsummer sets us free. É um pouco estranho. Parte de você pode pensar que pessoas ricas e poderosas gostam desses shows exagerados, grandes produções teatrais cheias de simbolismo e acham divertido ser travessas e se fantasiar. Agora, Jones divulga as imagens e afirma ter registrado evidências de sacrifício ritual das elites globais. Ele fez um documentário chamado Segredos Obscuros no Bohemian Grove, que viralizou nos primeiros dias da internet. As imagens são claras, certo? Você tem um monte de caras, tem uma fogueira, tem uma coruja gigante, tem um boneco sendo queimado, e o simbolismo é um pouco óbvio demais. Agora, o que Jones não explicou foi que o sacrifício era um boneco teatral. O ritual era uma produção dramática roteirizada e as figuras encapuzadas eram membros que estavam basicamente encenando uma peça. O jornalista John Ronson, que também esteve no Grove e viu a cerimônia, deu outra interpretação, dizendo que tudo era marcado por imaturidade. Ele afirmou que ver os homens mais poderosos do mundo fantasiados, bebendo e assistindo a esse show brega é constrangedor e que tudo isso não é um ritual sinistro. É como se fosse só um monte de caras se fantasiando na floresta, bebendo, e na verdade é meio ridículo. Essa foi a opinião dele. Agora também surgem algumas perguntas diferentes. Uma dessas visões é realmente melhor? Uma dessas perspectivas realmente faz você se sentir bem? Sabe, tipo, a ideia de que esses homens estão realizando esses rituais, ou a ideia de que eles nem gostam de fazer isso e que todos estão ali só meio que entrando na onda, tipo, ficando bêbados, assistindo a uma espécie de peça de teatro. Todos presumimos que algo grandioso está acontecendo. Ambas as respostas, cada uma à sua maneira, são um pouco estranhas. Agora, seja lá o que você ache dessas imagens, elas tiveram uma importância em determinado momento. Isso colocou o Bohemian Grove, sabe, no imaginário cultural. Quero dizer, essa sociedade secreta exclusiva para homens da elite, reunindo as pessoas mais poderosas do país. Um escritor da revista Spy, que anos antes se infiltrou anos antes de Jones, descreveu claramente a cena. Ele conta que ao entrar no Bohemian Grove e descer uma trilha na floresta, ouve-se piano vindo de um grupo de tendas. E então, ao virar uma curva, vê um homem com uma cerveja em uma mão e o próprio membro na outra, urinando nos arbustos. Essa diferença entre poder público e comportamento privado é o que faz as pessoas se sentirem estranhas em relação ao Grove, certo?
Deixe de lado fantasias, boatos, interpretações e essa ideia de sacrifício ritual. O que resta é algo mais simples e, para mim, mais importante. É um lugar onde as pessoas mais poderosas do país podem agir como quiserem, sem câmeras e sem consequências. E todos eles podem simplesmente ficar juntos, socializar e se aproximar. É literalmente como uma fraternidade, eu acho. E eventualmente isso deixa de ser contido. E eventualmente o que acontece no Bohemian Grove não fica lá. Durante a maior parte da história, era um sistema fechado, certo? Não era o segredo mais bem guardado do mundo, apenas algo autocontido. O que acontecia lá dentro ficava lá. E as pessoas murmuravam coisas do tipo, sim, essas pessoas indo para o meio do mato, mas não era algo ultra secreto, como o que acontece em Los Alamos ou algum desses locais do governo, porque simplesmente ninguém falava nada, então nada nunca vazava. Com o tempo, esse isolamento começa a falhar, mas não de uma vez. Pequenas brechas surgem gradualmente. A primeira foi em 1978. O Bohemian Club foi acusado pelo Departamento de Emprego Justo e Habitação da Califórnia de se recusar a contratar uma funcionária. Engraçado que uma disputa trabalhista de gênero tenha exposto tudo isso. O clube contestou na justiça, alegando que membros urinam ao ar livre, sem instalações sanitárias, e que a presença de mulheres mudaria o comportamento dos membros. É só caras sendo caras. Sabe o que quero dizer? Não dá pra ter uma mulher lá dentro, estragando todo o clima. Depois, descobriu-se que o juiz do julgamento já havia participado das atividades do clube. O pedido para desqualificá-lo foi negado. O clube perdeu o recurso em 1987 e teve que contratar mulheres para trabalhar durante o dia, mas ainda proíbe que sejam membros. E então, em 1989, o escritor da revista Spy, Philip Weiss, passou 7 dias dentro do Bohemian Grove, fingindo ser apenas mais um convidado. E o artigo dele de novembro, Mestres do Universo vão para o acampamento dentro do Bohemian Grove, descreveu: comportamento desinibido é uma forma de dizer muita bebida, e esse espetáculo peculiar de homens muito poderosos regredindo para algo parecido com uma fraternidade universitária. E em 1993, o conselheiro presidencial David Gergen renunciou ao Bohemian Club depois de anunciar publicamente que não iria correr nu pelo acampamento. Ele saiu justamente por isso. Disse, não vou fazer essas coisas de viado, correr pelado na floresta. Depois veio o que mudou tudo. Em 2023, o veículo investigativo ProPublica publicou uma investigação vencedora do Prêmio Pulitzer sobre o juiz da Suprema Corte Clarence Thomas. E algumas das grandes manchetes foram essas. Clarence Thomas aceitou viagens de luxo do bilionário republicano Harlan Crow por mais de 20 anos sem declarar, como exigido por lei. Estamos falando de cruzeiros em superiates, jatos particulares, estadias em resorts e, você sabe, viagens repetidas ao Bohemian Grove. Isso é significativo porque levar um convidado ao acampamento custa milhares de dólares ao membro. Crow levava Thomas em um jato particular e arcava com hospedagem, taxas e demais custos. Eles dividiam o acampamento com Charles Koch, cujo grupo Stand Together tinha casos ativos no tribunal de Clarence Thomas. Um participante que viu Thomas no Grove disse ao ProPublica: fiquei impressionado com o quão à vontade ele estava e com o prestígio que tinha ali. Mesmo acampamento e fogueira, mas sem registro oficial e sem constar em lugar nenhum. E você tem 2 pessoas conversando, uma delas com casos perante o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, apenas tomando uma cerveja e batendo papo. No mínimo, isso parece um conflito de interesses. A resposta inicial de Thomas foi negar. Seu advogado declarou que as acusações eram falsas. Ele disse ter sido orientado de que hospitalidade de amigos pessoais que não tinham casos no tribunal não precisava ser divulgada. Mas em junho de 2024, Clarence Thomas volta atrás. Em uma declaração financeira retificada, ele admitiu ter omitido por engano uma viagem ao Bohemian Grove de sua declaração de 2019. Ele detalhou alimentação e hospedagem em um clube privado em Monte Hill, Califórnia. Agora, o ProPublica documentou pelo menos 6 viagens não divulgadas ao Bohemian Grove com Harlan Crow, mas a emenda de Thomas mencionou só uma. A investigação ética segue. O padrão, a negação e depois uma espécie de emenda silenciosa de reversão e divulgação incompleta já se repetiram várias vezes em várias viagens diferentes. Então, quando você olha tudo isso junto, certo? Tipo, as questões legais, pessoas de dentro falando sobre isso, tipo, sabe, revelações vindas de dentro dessa cultura e pessoas como Alex Jones colocando isso na internet. O que você está realmente vendo é algo muito simples.
Esse sistema nunca foi totalmente fechado nem explodiu, apenas começou a sangrar, afetando o mundo ao redor, já que o Bohemian Grove não existe isolado. Ele existe nesse lugar, uma cidade de verdade chamada Monte Hill. Agora, Monte Hill é essa pequena comunidade no final da Bohemian Avenue, onde fica a entrada do Grove. Ela tem a quarta menor renda familiar média do condado de Sonoma. Comunidade ribeirinha tranquila, trabalhadora, cercada por um dos ecossistemas de sequoias mais extraordinários do planeta. E todo mês de julho, ela recebe um influxo de 2 semanas de equipes de segurança privada, e carros, e serviço secreto, e membros, e protestos, e todo tipo de coisa, tudo convergindo para essa estrada estreita. Funciona como o caminho principal que as pessoas usam para ir para casa. Portanto, a relação entre Monte Hill e o acampamento é um pouco complicada. Alguns comércios locais até valorizam esse aumento, vendo como turismo. Outros acham essa perturbação realmente frustrante. O Press Democrat informou que os manifestantes bloquearam a estreita estrada de acesso, causando tanta ou mais perturbação aos moradores locais. Porém, há uma luta ainda maior de Davi contra Golias em andamento, a maior da história da conservação na Califórnia. Em meados dos anos 2000, o Bohemian Club apresentou um plano de manejo florestal não industrial para cortar quase 2 milhões de pés taboa por ano de sua propriedade, incluindo áreas de sequoias antigas. Eles basicamente querem derrubar muitas árvores. A justificativa era prevenir incêndios. Críticos como John Hooper, ex-membro de 4ª geração que saiu do clube por esse motivo, argumentam que é preciso mais do que exploração madeireira comercial disfarçada de conservação. Ele disse que aquilo parecia exploração madeireira comercial disfarçada de conservação. Agora, Hooper caminhou até um dos melhores bosques de árvores antigas e encontrou árvores marcadas para corte. Então ele foi até o conselho do clube e eles meio que o ignoraram. Então ele saiu e prontamente fundou o Clube Boêmio de Resgate das Sequoias com um grupo de ativistas locais. Cientistas da UCLA e UC Davis opinaram que a extração era insustentável e que as sequoias, conhecidas por resistirem ao fogo, não precisavam ser cortadas. Então, em 2011, um juiz superior do condado de Sonoma decidiu a favor dos autores no caso Sierra Club contra a Cal Fir e basicamente ordenou que o estado revogasse a licença de extração do Bohemian Club. Em 2012, chegou-se a um acordo, e o clube decidiu proteger para sempre seus maiores e mais antigos exemplares, alguns com 1000 anos. Se nunca visitou as sequoias, deveria ir. Já foi? Não, quero dizer, é inacreditável. Você olha para essas árvores e pensa, isso é insano. A ideia de que eles iam derrubar centenas de milhares de árvores é de partir o coração. Agora, como um advogado do lado vencedor basicamente disse, não importa o quão influente um grupo possa ser, ele não está acima da lei. Então, mesmo aqui, isso é meio que uma forma longa de dizer que existe um lugar definido por acesso, isolamento e influência, mas ainda assim o sistema não é intocável. Ele pode ser desafiado e limitado, mas apenas quando há pressão externa suficiente e prolongada para obrigá-lo. E isso importa porque, durante a maior parte da história do clube, por 150 anos a posição oficial do Bohemian Club sobre seus membros era simples, certo? Não há lista. O clube não divulga nenhum dos membros. E o Bohemian Grove foi construído com essa suposição de que ninguém poderia ver o que acontecia lá dentro, mas essa suposição não durou para sempre porque, finalmente, alguém provou que isso estava errado. Agora, em fevereiro de 2026, isso foi, quero dizer, há apenas alguns meses, um jornalista independente chamado Daniel Bogeslau desmontou completamente essa posição. Bogeslau dirigiu de Massachusetts à Bay Area com uma lista parcial de participantes de 2017 como trunfo, identificou um membro do clube e foi ao escritório dele todos os dias por uma semana, mas não conseguiu nada. Ele ficou hospedado no Hotel Tenderloin. Depois mudou-se para West Oakland e continuou esperando. E então, numa noite, no Alley's Mile High Club em Oakland, um mensageiro simplesmente aparece com 2 envelopes pardos. E dentro estava o que parecia ser a lista de membros do acampamento Bohemian Grove de 2023. É isso, 2.200 nomes. Bogeslau publicou isso em seu Substack, Deeper States, em 25 de fevereiro de 2026, e o San Francisco Standard entrou em contato independentemente com alguém de dentro do clube, que confirmou que era realmente a lista de presença de 2023. O Press Democrat fez sua própria verificação e o porta-voz do Bohemian Club não confirmou nem negou, dizendo que a política de privacidade do clube impede isso. Agora, o Intercept, um veículo que originalmente iria publicar a matéria, ficou com medo e disse, não, obrigado. Mas Bogeslau publicou por conta própria mesmo assim, e a lista viralizou.
O que foi revelado não era aquela cabala satânica de, você sabe, sacrifício humano que Alex Jones talvez tenha sugerido inicialmente no começo dos anos 2000, mas sim algo mais mundano e mais revelador. Alguns nomes da lista, de novo, isso é de 2023. Michael Bloomberg, Charles Koch, Eric Schmidt, Paul Pelosi, marido de Nancy Pelosi, Conan O'Brien, Ken Burns, Clint Eastwood e Clarence Thomas. Quais nomes da lista aparecem na investigação em andamento da ProPublica sobre viagens não divulgadas? De qualquer forma, vamos dar um passo atrás e apenas olhar para os nomes famosos por um momento e observar o retrato que essa lista meio que pinta. O que essa lista de membros mostra é que isso não é um retrato da América como um todo. Sabe o que quero dizer? É só um monte de velhos passando tempo juntos na floresta. É um monte de gente vinda de áreas como finanças, defesa, contratos, energia, mídia, direito, política, blá blá blá. Eles estão sentados no mesmo acampamento, conversando e passando o tempo juntos. E basicamente esse tem sido o mesmo grupo que controla as engrenagens da sociedade americana durante toda a sua existência. Há 150 anos esse grupo se reúne secretamente na mesma floresta, sem prestar contas do que ocorre. Um pesquisador criou um banco de dados público e pesquisável, cruzando os nomes com registros da SEC, o site Open Secrets, que você deveria conferir, e o LinkedIn, transformando a lista vazada nesse mapa aberto do poder da elite da aristocracia americana. O que a lista não revelou foi essa conspiração sobre a qual as pessoas têm falado, mas o que ela mostra é algo que o próprio lema do clube foi criado para realmente ocultar. Esta é uma rede profunda e densa que era completamente invisível para todos até agora. Um detalhe de toda essa história que mencionamos um pouco antes e que devemos discutir é Moloch. Agora, o que é Moloch? Isso foi ligado ao Bohemian Grove e a outros temas que explicarei pela minha perspectiva. Lembro que cada um tem direito à sua interpretação. Moloch é uma figura bíblica associada ao sacrifício de crianças. É mencionado em Levítico e em 2 Reis, e o nome, com o tempo, meio que se tornou coloquial, como um termo resumido para um sistema que devora pessoas. Sabe o que quero dizer? Tipo, as pessoas já descreveram o capitalismo como um Moloch. As pessoas já descreveram o socialismo como um Moloch. As pessoas descrevem o Moloch literal como uma entidade que exige sacrifício de crianças, sendo apaziguada por morte, guerra e afins. A ligação com o Bohemian Grove vem das gravações de Alex Jones. Jones observou a coruja de 12 metros com uma fogueira à frente e um boneco sendo cremado na cerimônia da Cremation of Care. E ele chamou isso de Moloch. Você entende como ele chega a essa conclusão, certo? Mas o comitê do Grove afirmou que é apenas uma coruja escolhida há muito tempo. E vem do lema de Shakespeare sobre sabedoria. Não tem nada a ver com essa coruja maligna, satânica, sedenta de sangue, ritualística, que sacrifica crianças. Tipo, eles chamam de Cremation of Care, não de ritual de Moloch, mas talvez eles não possam chamar de ritual de Moloch porque seria meio óbvio. Vou ser justo. Na literatura do clube, que tem mais de um século, nunca citam Moloch. Não existe ligação documentada, só uma inferência óbvia. Jones basicamente chama a coruja de Moloch, e as pessoas vão nessa porque faz todo sentido, né? Eles têm essa imagem de um monte de caras de hobby com fogo e um boneco que ele afirma ser uma efígie de um humano sendo queimado na frente de uma estátua gigante de uma coruja. Ele basicamente diz, isso é Moloch. Agora, esse rótulo surge após as imagens, não a partir de informações internas ou de quem falou sobre o clube. Mas, de novo, as pessoas do clube não falam sobre o clube, então não é necessariamente, sabe, uma prova de que não tem nada lá. Mas dá pra ver como isso se conectou. Agora, pessoas na internet também apontaram que há um demônio associado a sacrifício de crianças mencionado na Bíblia, na nota de $1. Veja aqui, essa é a coruja, este é Moloch, foi o que disseram, certo? Agora, isso fica bem na esquina do nota de $1. É bem pequeno. E se você der um zoom, você vê essa coisa que as pessoas disseram ser uma coruja. Agora, a explicação oficial mesmo é que é um detalhe incidental em arabescos gravados. Eles explicam que são linhas decorativas intrincadas presentes na moeda, criadas para dificultar falsificações. O departamento de gravura e impressão nunca confirmou se isso era uma coruja intencional ou se nem era uma coruja. Nenhuma fonte primária, designer, nota histórica ou documento oficial realmente confirma que isso foi colocado de propósito.
Agora, a afirmação mais ampla é que essa coruja conecta a nota de dólar ao Bohemian Club, aos Illuminati ou aos maçons. Agora, novamente, nada disso é apoiado por documentos, mas os símbolos maçônicos realmente aparecem por toda a nota de dólar. Quero dizer, a pirâmide, o olho da providência, esses são documentados e explicados historicamente. Talvez façamos um episódio só sobre simbolismo nos Estados Unidos, especialmente no dinheiro americano, porque há muito assunto interessante. Mas eles não, sabe, confirmaram nem negaram que isso seja a coruja, mas as pessoas fizeram essa afirmação tipo, ok, você tem um monte de presidentes americanos todos se reunindo, eles estão todos juntos. Todos usam túnicas e queimam efígies diante de uma coruja gigante ligado ao Velho Testamento. Isso é Moloque. Isso é prova de que a América basicamente serve a esse ser satânico que sacrifica crianças, e é por isso que estamos fazendo todas essas coisas de política externa, matando crianças ao redor do mundo. E você é cúmplice toda vez que paga impostos, o que é evidenciado pela imagem de Moloque na nota de $1 que você coloca no tesouro todo ano. Essa é a história. É verdade? Eu não sei. Existe também essa ideia de que as elites satânicas, se quisermos chamá-las assim, são obrigadas a sinalizar ou avisar o que vão fazer antes de fazerem. Isso exige consentimento implícito. Esqueci o termo, mas a ideia é que eles devem mostrar para você e você precisa estar ciente, mas mesmo assim fazem do jeito deles. Agora, de novo, será que alguma dessas coisas é verdade? Eu não sei, não sou uma dessas pessoas que afirma que é isso que está acontecendo. Eles estão controlando, tipo aquela imitação do Alex Jones dizendo que eles estão controlando seja lá o que for, até os sapos. Mas esse é basicamente o motivo por trás dessa crença, de onde ela vem, qual a explicação oficial e por que as pessoas acham tudo isso estranho. Essa é só a minha opinião. É tudo muito estranho. Agora, a verdade assustadora é que ainda não sabemos exatamente o que acontece no Bohemian Grove. A gente meio que sabe quem já esteve lá, sabe, ao longo dos anos, e especificamente em 2023, a gente tem uma ideia do que está acontecendo, sabe, em termos de rituais e esse tipo de apresentação teatral, essas peças e coisas assim. Sabemos que vários dos relacionamentos mais importantes da história moderna passaram por essa floresta. Mas as conversas reais, as verdadeiras negociações e acordos privados, quando a influência se concretiza, ainda permanecem invisíveis. A lista de convidados do Bohemian Grove não revela nenhuma conspiração. Não é algo revolucionário como os arquivos Epstein, mas mostra um padrão. Mostra que esse é um clube antigo e você não faz parte dele. É uma grande rede que vem se reforçando silenciosamente há mais de um século, basicamente fora do radar das pessoas. E o mais louco é que, agora que sabemos que o Grove realmente existe, que as pessoas se reúnem lá e que muitas dessas pessoas são algumas das mais poderosas e influentes da nossa sociedade, o que mais será que está acontecendo? Talvez o Grove não seja o centro de nada, apenas o lugar que encontramos por acaso. E talvez ainda não vejamos o quadro completo. Que outros lugares nas florestas de sequoias da Califórnia ou em outro lugar ainda funcionam secretamente e o que não querem que vejamos? E isso, senhoras e senhores, é um breve histórico sobre o Bohemian Grove. E quero dizer, isso é, de novo, uma daquelas coisas sobre as quais as pessoas falam há muito tempo, desde que comecei a me aprofundar nas teorias da conspiração. Esse tem sido o lugar onde as pessoas dizem, é aqui que as coisas acontecem. Mas, mais uma vez, minha posição em relação a essas coisas, geralmente é a seguinte, se você sabe sobre isso, se eu estou falando sobre isso, se há evidências suficientes, como uma lista de membros que podemos ver, então as coisas já mudaram. Tipo, ainda é um bom lugar de encontro para as pessoas se reunirem, fecharem negócios e coisas assim. Mas eu acho que os verdadeiros centros de consolidação de poder mudam antes mesmo de você saber o que está acontecendo. Essa é meio que a minha teoria. O que você ia dizer, Crise? Bem, basicamente você está certo sobre já ter acabado, mas em algum momento já foi algo importante. Sem dúvida, é assim que me sinto sobre os maçons. Certo? Os maçons basicamente comandavam a América no final dos anos 1700 e 1800. Isso era uma parte muito importante da política americana. Se você quisesse ter um lugar à mesa, se quisesse ter acesso aos bastidores do que as pessoas estavam discutindo, precisava fazer parte desse clube, e isso significava que você precisava participar de todos os rituais que eles faziam, mesmo que não soubesse quais eram esses rituais. Mesmo que você só estivesse tentando se dar bem, tentando conhecer as pessoas certas, tentando fechar um negócio, você tem um projeto de construção de $1 bilhão e o Estado não deixa você realizar, mas você sabe que o prefeito vai a esse evento. Talvez eu circule com ele e ele se torne mais receptivo aos meus interesses. Acho que é assim que o poder funciona. Eu acho que, claro, como o resto, os rituais estranhos e as efígies e essas produções e coisas assim, é tudo estranho, e talvez isso faça parte disso. Talvez algumas pessoas de dentro entendam o significado oculto e façam isso de propósito.
Mas, sabe, talvez seja só que tem algumas pessoas que pensam, eu só quero me dar bem nos negócios e esse é o jeito de conseguir isso. Pessoalmente, eu acho que sim, pessoas ricas e poderosas gostam de fazer coisas estranhas. Agora, será que elas sabem que estão participando de algo estranho e oculto? Acho que é uma mistura. Na virada do século, por volta de 1900, a teosofia fascinava as pessoas, marcando um renascimento ocultista. Todos queriam testemunhar o inexplicável. Elas queriam experimentar essa interação divina em suas vidas. Então, iam a sessões espíritas e participavam desse tipo de missa negra. Iam a rituais, mandavam ler a palma da mão, faziam tarô. Elas faziam todas essas coisas que eram experiências meio espirituais, místicas de certa forma. Acho que isso se encaixa nesse grupo e acho que algumas dessas pessoas, esse é o meu palpite. Provavelmente havia algumas pessoas, talvez no começo, talvez nem existam mais, que criaram esse ritual com um propósito específico. Talvez elas estivessem, fazendo algo satânico. Com certeza. Eu acho que a grande maioria das pessoas que vai só meio que entra na onda, tipo aquele cara, John Ronson, que basicamente disse que tudo aquilo era muito constrangedor e meio estranho e esquisito. Acho que muitos deles se sentem assim, e parte do grupo acha isso divertido e místico. Tem vários deles que acham isso tudo muito esquisito, e só querem fazer negócios e tentar ascender socialmente. E aí provavelmente tem alguns em algum momento de tudo isso que estavam ligados a algum tipo de crença oculta ou ritual estranho. Essa é meio que a minha opinião, mas se você está participando disso, então você acaba sendo cúmplice. Mesmo que você não saiba que é isso que está fazendo, só de ir lá, vestir as vestes, participar de toda essa cerimônia, já é bem estranho. E o fato de que todas as pessoas mais poderosas do nosso país, quero dizer presidentes, futuros presidentes, ex-presidentes, todos se reúnem para conversar, isso pra mim é assim que tudo funciona. Como disse antes, ao saber disso provavelmente já mudou. Provavelmente há um grupo onde os mais poderosos estão, mas não sabemos qual é. Quando descobrirmos e vazarem documentos, todos já terão mudado para outra coisa. É só minha opinião, não sei. E você, Cristos? E se toda essa história de cortar árvores fosse só por causa das pessoas que filmaram de forma tão chamativa? Eles pensaram, não podemos dar um lugar para eles se esconderem. Exatamente. Caramba. Talvez Alex Jones seja o motivo de eles terem tentado derrubar centenas de árvores. Alex Jones destruiu o meio ambiente. Isso é loucura. É esse o título. É tudo muito louco. Fico feliz que Alex Jones tenha feito isso. Com todos os defeitos dele, a gente entende, sabe? Ele já fez algumas coisas malucas. Mas essa, eu digo, ele colocou isso no mapa. E acho que ele forçou muita gente a encarar essa cerimônia estranha. E perceber, toda essa ideia de, a elite presidencial americana é composta por bons homens cristãos tementes a Deus que só querem agir corretamente. Penso que eles se encontram na floresta para rituais. Não digo que eles são maus, só que isso é estranho. Sempre que criticam teóricos da conspiração ou quem se interessa por conspirações, dizendo que não é nada demais, penso, é estranho, cara. Só admite que é estranho. Eu não estou dizendo que todos eles são maus. Eu não estou dizendo que eles estão matando pessoas e queimando elas. Eu só estou dizendo que é estranho. E eu acho que, no mínimo, a gente pode concordar com isso. Eu não sei. O que vocês acham? Tem alguma coisa que eu deixei passar? Tem algo que eu, não percebi? Por favor, deixem um comentário. Eu leio todos no YouTube, Spotify, tudo isso. Eu adoraria saber o que vocês pensam. Tenho uma ótima notícia. Se você gosta de conteúdo religioso, de explorar rituais ocultos e curiosidades de diversas religiões, temos acampamentos religiosos. É lá que eu falo sobre no que todo mundo acredita e para onde todos nós estamos indo. E se você gosta de coisas de história, como fizemos um pouco hoje, você vai gostar do History Camp. É lá que a gente fala sobre tudo o que já aconteceu. Se você curte teorias da conspiração e acompanha tudo isso, é sempre bem-vindo no Camp Gagnon. Obrigado por assistir, significa muito pra mim. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Ei, nós temos um canal novinho em folha que faz parte do universo do acampamento, e a gente fez ele especialmente pensando em você. E eu pessoalmente acho que você vai gostar muito, então dá uma olhada. Em meio às árvores, 2.000 homens entoam cânticos ao redor de uma coruja de 12 metros. Este é o Bohemian Grove.